Na Europa, os olés da crise, Berlusconi corneado, socialistas no espeto espanhol e na Grécia a espada do Lucas, Papademos. No Paquistão, Imran Khan, do cricket para a arena política. E no cinema, Edgar Hoover, touro gay. Aqui, Diogo Mainardi, Caio Blinda, Ricardo Munim, Pedro Andrade, Ferrados. Voltamos com as bandarilhas. Diogo, você acertou quando disse que os italianos queriam ficar livres do Berlusconi e ele foi apunhalado no parlamento. Arrivederci, Silvio. Mas você errou quando disse que a Itália não ia levar uma estocada grega. A Itália agoniza? Lucas, não conta para ninguém não, mas a Itália está em festa. Não está agonizando não. O golpe do Banco Central Europeu deu certo. Eles tiraram o paraquedas do Berlusconi e o cara, ó, catapumba, caiu no chão, se espatifou no chão e vai ser substituído, tudo indica, pelo que a Itália tem de melhor, que é o Mario Monti. Eu li na imprensa estrangeira vários perfis sobre ele e ele é comparado muitas vezes aos burocratas, aos tecnocratas de médio escalão europeus. Ele é muito mais do que isso, ele é uma pessoa conhecida na Itália, respeitada, né, aqui internacionalmente também, muito capaz, muito preparado, sabe o que fazer. É um privilégio para este país, para a Itália, poder contar com alguém como ele no governo. Um país que tem uma classe política tão desastrada como a Itália, quase não merece ter um Mario Monti no poder. Mas se tudo der certo, ele vai ficar aí 1 ano e meio e vai acertar as contas. Por que ele não contou para o Berlusconi como era a salvação da Itália? Todo mundo sabe qual é a salvação da Itália. As medidas que ele anunciou são de... o que ele disse, a minha plataforma é a seguinte, é combater os privilégios. E quando ele diz combater os privilégios, é combater os privilégios dos ricos e dos pobres. Quer dizer, ele disse, olha, eu vou desagradar todo mundo, esquerda e direita, mas eu vou desagradar os dois ao mesmo tempo. Eu corto as aposentadorias precoces, mas eu dou mais possibilidade de emprego aos jovens. Eu aumento os impostos para os mais ricos, mas dou crescimento à Itália. Então, é essa equação que precisa ser feita por alguém que está acima do jogo político. Bom, se o que aconteceu na Grécia, de greve, de quebra-quebra, for exemplo, a gente pode esperar aí que se você está planejando uma viagem para a Itália, pode adiar. Agora, o São Lucas Papademos vai salvar os gregos, cara? Esse é o projeto. Eu podia repetir tudo, papagaiar o Diogo, porque o Lucas é o Mário, né? Seria o Mário. Eles pertencem a uma confraria de burocratas internacionais que estão sendo chamados para esse resgate da Europa. Tem uma ironia que muitos deles, como o próprio Lucas, ele participou do desenho do euro, ou seja, esse pessoal que montou a coisa meio estragada, agora tem que arrumar. E o próprio Papademos foi o responsável pela transição na Grécia da moeda, a dracma, para o euro. Ele tem que evitar... Ele sabia daquela falsificação, aquele negócio... Não, essa parte. Não, isso é anterior, a parte teórica antes da entrada, como fazer essa transição. Agora, o ponto é o seguinte, ele teve esse golpe da burocracia europeia, Merkel, Sarkozy, Banco Central, para colocar esses adultos no poder com essa classe desastrada na Grécia e na Itália. O desafio de alguém como Papademos, que vai ser o mesmo que vai ser na Itália, é acalmar o povo. Porque um dos papéis é implantar um programa de disciplina fiscal, não tem jeito. E falta um certo mandato democrático. É uma solução de emergência por um tempo, não tem outro jeito. Resta saber qual vai ser a ramificação social disso. Se eles tiverem habilidade política, além de técnica, tudo bem. Ricardo, o Diogo salvou a Itália, o Caio salvou a Grécia. Você só tem nos dado catástrofes. Qual vai ser o último prego no caixão europeu? Faz 2 anos que os dois estão salvando toda a Europa e na semana seguinte ela tem que ser salva de novo. E vai continuar. Mas ela não afunda, isso que é importante. Ela vai. Espera só um pouquinho. Pregos no caixão europeu, a gente ainda vai ver o prego espanhol, vai ver o prego belga, mas o prego mais importante é o que está sendo cravado agora, que é o italiano. O nome que essa crise está recebendo nos mercados internacionais, a crise italiana, é limoncello. Basicamente, essa é a crise que transforma a crise
crise europeia numa crise global, da mesma forma que o Lehman fez com a crise que era imobiliária americana e se tornou uma crise financeira global. O problema da Itália explica quem era o Lehman, Ricardo. O Lehman foi o banco que, quando quebrou, provocou perdas nos bancos em todo o mundo tão grandes que fez com que a crise, que até aquele momento era uma crise setorial de um país, em função de perdas bancárias enormes e contração de crédito no mundo inteiro, causasse uma crise global. Dessa vez, o que é exatamente a mesma coisa que a Itália vai causar. O problema é que esses salvadores da pátria que vocês estão vendo na Grécia e na Itália não vão ter condição de fazer o que teria que se fazer. O problema não é saber, o problema é conseguir implementar. E se políticos não conseguiram, não vão ser técnicos que vão conseguir. E a grande questão associada a isso, o Diogo deu o exemplo das aposentadorias na Itália. Só para falar do tamanho do problema que a gente está falando, só com aposentadorias a Itália gasta 16% do PIB, gasta 30% do que ela arrecada e a Itália arrecada mais impostos que o Brasil, se é que isso é possível. Quer dizer, então, achar que são pequenos ajustes é uma ilusão. São mega ajustes que socialmente são muito difíceis e que não vão acabar não tendo apoio. O seu colega Rubini Nuriel, que é um dos caras que quando ele fala, o mundo ouve, ele acha que a Itália vai sair do euro. E há 5 anos ele disse que a Itália ia ter uma crise braba, que é essa. Que ela é too big to fail, too big to save. Você está de acordo? Eu estou de acordo que a Itália, de fato, é muito grande para ser salva. Agora, se a Itália vai sair do euro ou não, a possibilidade é grande que saia Itália, Espanha, Portugal, Grécia, mas tem uma outra possibilidade, que a Alemanha saia. Então, ainda é muito cedo, que a zona do euro não fica como está, eu já venho dizendo também há alguns anos. Agora, exatamente qual vai ser a mudança, se saem os fortes ou saem os fracos, isso o tempo vai dizer. Vamos para outra tourada europeia. A Espanha vai votar domingo e que vem. Vai fazer diferença, Angélica, mas antes disso vamos para as touradas de Madrid. Eu fui às touradas em Madrid. A crise econômica dá olés nos partidos governistas da Europa. Agora é a vez dos socialistas de José Luís Zapatero sangrarem na Espanha com 22% de desempregados. As pesquisas sinalizam uma tranquila vitória do conservador Mariano Rajoy na eleição do dia 20, aniversário da morte do ditador Franco. Rajoy promete reformas e mais austeridade em um país de indignados. Boa sorte com os touros. Ô, Diogo, os espanhóis vão pegar o touro à unha? A unha, Lucas, a dentadas, a cusparadas, qualquer método serve. O Zapatero já fez, predecessor do Rajoy, já fez o trabalho do picador, é aquele que precede o matador e vai sangrar o touro, né? Ele já deu uma bela sangrada, fazendo uma série de reformas. A Espanha, como a Itália, é um país solvente, que tem um problema de credibilidade e um problema de liquidez por um período determinado, vai durar 1 ano, vai durar meio ano, ninguém sabe direito, e depois, se fizer tudo direitinho, vai se sair melhor do que estava. A questão na Espanha, a questão na Itália, a questão na França, em todo o resto da Europa, é que eles poderiam ter feito tudo isso que devem fazer agora num ambiente, num cenário de emergência, eles poderiam ter feito 10 anos atrás, 15 anos atrás, de maneira mais indolor. O problema é que eles privilegiaram a justiça social e esqueceram da competitividade, da concorrência, do crescimento, e agora eles têm que tentar conciliar isso daí, tirando da justiça social, que é um mau caminho também, já que isso garante uma certa estabilidade para os países. Mas vai ter que ser feito, será feito. Os países são muito ricos, as contas do Ricardo estão totalmente erradas. A Itália tem que refinanciar 270 bilhões Faz 2 anos que elas estão, né, Diogo? Mas está acontecendo tudo que eu estava cantando. Os italianos têm no banco 1 trilhão e 300 bilhões de euros. Basta aumentar os juros. O problema é que esse custo vai ficando elevado demais. Convém saber se esses países têm interesse em enrolar a dívida por um preço elevado demais. Mas não é que eles não sejam capazes de pagar a dívida. Ô, Caio, quem é esse toureiro Mariano Rajoy?
Bem, meu bordão é o seguinte, você disse, se Lucas é bom, se tem barba é bom. Primeiro ele tem barba, eu acho que é muito importante. E barba paradinha, não é barba Fidel Castro. É muçulmano. Não, barba paradinha, barba de burocrata, barba de intelectualzinho, é diferente. Agora é o seguinte, ele não tem carisma, é péssimo orador e diz que não tem ambições políticas. Então parece ser o primeiro caminho para assumir uma situação de crise como essa. E muito importante, a Espanha é um país que sempre foi muito polarizado, é um país da guerra civil, franco, antifranquista, foi terrível. Essa classe política que o Mariano está, ele é um perdedor, ele já perdeu 2 eleições para o Zapatero, é uma classe mais cordata. Sabe, é um país mais moderado, ele é um conservador moderado. Eu acho que é uma lição muito importante para os Estados Unidos, porque ele com o Zapatero já fez acordos antes, agora que ele está na oposição, inclusive de equilibrar o orçamento. E é uma lição para os americanos, embora a Espanha seja um país pequeno, sim, que você tem que vir da esquerda e da direita, num momento de crise nacional, dessa emergência, e ter esse acordo no centrão, que é a ideia que eles querem fazer para ter legitimidade. Ele vai ganhar bem as eleições, segundo as pesquisas, e o país vem de uma outra coisa muito importante, que é um detalhe, que foi um consenso bipartidário e das outras forças que acabaram com o terrorismo basco. Do ETA, é uma das raras vitórias que o Zapatero pode apresentar ao final de mandato e da qual predecessores também conservadores participaram. Ou seja, a Espanha é um país associado com a guerra civil, talvez consiga um consenso numa crise tão grave como essa. O profeta do caos, Ricardo, como a Espanha se enquadra na arena europeia? É melhor ou pior do que a vizinhança lá no Mediterrâneo? Olha, ao contrário do Diogo, que acredita em todas as contas do governo, como a do governo grego, uma das coisas que a gente aprende é que na situação de crise, basicamente faça o que tem que fazer, e uma das coisas que os governos tendem a fazer é maquiar números. Não estou falando que especificamente seja o caso da Espanha, mas estou convencido que a gente aparecerão várias histórias assim daqui a alguns anos em relação aos números que vêm sendo divulgados. O que tem de concreto é, primeiro, nenhum dos países conseguem fazer ajustes do tamanho do que eles programam. Ano após ano que se vê, olha, na realidade foi um pouquinho pior, a própria Espanha acabou de divulgar que os números do último ajuste foram menores do que o projetado. Segundo, eles têm que fazer um novo ajuste, não só, mesmo que eles conseguissem, eles acabam tendo que fazer mais porque as projeções sempre embutem números de crescimento que não são reais. O caso espanhol, nesse sentido, também é típico. O que está acontecendo é que o desemprego não diminui, o crescimento não vem, a arrecadação de impostos acaba sendo menor do que o projetado. Chega uma hora, não tem condições políticas. Aliás, foi por isso, há 3 anos, quando Obama foi eleito, que eu disse que ele não seria reeleito. É verdade que o exército de Brancaleone dos republicanos está tentando ajudar, mas de lá para cá, nenhum dos primeiros ministros que a gente teve na Europa conseguiu se manter, que é reflexo exatamente da mesma história econômica. O Obama vai ser reeleito. Agora, quem está interessado na Espanha, esse livro, The New Spaniard, do John Hooper, é um banho de bola. E tem coisas curiosas. A Espanha teve uma ditadura, é o segundo país da União Europeia em tamanho e o 5º em população. Teve uma ditadura de 40 anos, o Brasil teve uma de 20, e há várias semelhanças, há grande diferença, há várias semelhanças com as pós-ditadura. Na Espanha, a fonte de corrupção era a loteria. Eles tinham uma loteria para cego, que depois foi ampliada, e depois o bingo. E virou uma fonte que corrompeu a política espanhola e também a juventude espanhola. Os espanhóis apostam 2 vezes mais, o dobro do que os americanos ou os ingleses apostam, bebem o dobro e consumiam drogas, que era legal, você podia consumir droga até 92, durante muitos anos, você podia consumir droga na rua, em casa, e era haxixe, cocaína, heroína, uma coisa parecida como o êxtase, chamada felicidade. E houve um desastre que acaparou em 82. Agora, vamos mudar de cenário. Diogo, você disse que o candidato Herman Kane, o homem do plano 999, ia cair no dia 9. Não caiu. Qual é a nova data? Lucas, como disse o Ricardo, eu acredito em número, até número grego. Eu acreditei no 999, não deu certo. Acreditei no 11 do 11 do 11, também não deu certo. Agora eu estou fazendo uma projeção cabalística para o dia 27, 3 vezes 9. O importante é que ele não fique até o 12 do 12 do 12. Aí realmente seria trágico para os Estados Unidos e para o mundo. Agora o Ricardo deve saber. O Ricardo sabe tudo, ele sabe até quando dura o quem.
Não, agora é o Caio, a vez do Caio e o tempo. A gafe do Rick Perry, o governador do Texas, candidato republicano à presidência. A gafe dele essa semana no debate foi definitiva? Cai antes ou depois do Herman Cain? Eu tenho 3 fatores, mas eu vou lembrar só 2. Agora, como ele lembrou, para quem não sabe a história... Peraí, que acho que estamos rodando. Commerce, and let's see, I can't. The third one I can't, sorry. Oops. Que banana. Ups. Primeiro tem que repetir a piada que, como eu avisei também, como o Ricardo faz, a piada desde o começo. A diferença entre o Bush e o Perry é que o Bush é o cerebral da dupla. Está confirmado que o Bush é o QI alto da dupla. Não tem a menor dúvida, ele acaba de confirmar. Não, ele acabou e ele é uma festa, não só para os humoristas, mas todos os neurologistas estão discutindo o que aconteceu com esse cara, por que ele teve um congelamento cerebral. É uma festa, artigos e mais artigos científicos. Eu acho basicamente que ele é burro. Não tem uma explicação mais profunda para o que ele fez e não está preparado para ser presidente. No próximo bloco... Acontece comigo toda semana. Ídolo esportivo. Caio. Você é mais esperto que o Bush, né? No próximo bloco, um ex-atleta, ídolo político esportivo, que quer domar o touro nuclear no Paquistão. Angélica, agora o nosso matador de Manhattan. Oi, Lucas. Richard Serra nasceu em 1938 e é um dos artistas plásticos mais significativos da sua geração. Agora Imran Khan foi o maior ídolo do cricket, a grande paixão esportiva dos paquistaneses. Agora ele quer conquistar o campo político. Angélica, dê a sua tacada. Imran Khan atraiu a multidão para um recente comício político. Antes enchia estádios quando era astro do cricket, o esporte nacional do Paquistão. Hoje, Imran Khan quer mudar o jogo, numa campanha contra os partidos tradicionais, a corrupção e a presença americana na guerra contra o terror. Imran Khan já é o político mais popular do Paquistão. Com sua tacada, ele espera trazer a primavera árabe para a esquina mais perigosa do mundo. Caio, você que não entende nem de cricket, nem de meteorologia, mas acha que entende de Paquistão, nos diga se a esquina mais perigosa do mundo vai ter uma primavera árabe. Não. O incrível, primeiro, eu não consigo entender as metáforas dele, porque o Lula usa metáfora de futebol. O Khan usa metáfora de cricket para falar de política. Então eu não entendo o patavina o que ele quer fazer. Mas o fato é o seguinte, a parte óbvia dele é fácil entender. Ele é contra a corrupção, os partidos do Paquistão são um pavor de corruptos, são fisiológicos, sabe? Aquela coisa bem brasileira de coronel, e sem contar que são alguns ligados com extremistas islâmicos. O problema dele é que ele não é aquele anti-americano, ele quer uma política de dependência do Paquistão em relação aos Estados Unidos. Então ele não me explica como que vão combater o Talibã. Então não tem uma explicação clara. Tudo bem, nós vamos acabar com esse tipo de intervenção americana, de ataques com aviões não tripulados, e aí, como você combate o Talibã? De certa maneira, os próprios militares paquistaneses até gostam dele porque ele quer essa distância dos Estados Unidos. Ele é muito popular hoje em dia, mas ele, usando uma metáfora de cricket do futebol, ele é um capitão sem time.
Ele é popular, mas não tem uma base. Ele é um Herman Cain, digamos assim. Ô, Ricardo, como é que a gente fala criqueteiro em português? Eu não tenho a menor ideia, Lucas. A única hora que eu falava de cricket era quando eu morava em Nova York e pegava um táxi. Se eventualmente eu quisesse conversar com o taxista, na época que eu estava aí, era tudo indiano e paquistanês. Eu falava do Tendulkar, que é um indiano que é mais ou menos o Pelé do cricket. E aí eu sabia que ou eles iam amar ou iam odiar. Fora isso, eu não sei nada de cricket. Eu sei tudo de cricket, eu sei tudo do Imran Khan, porque eu acompanhava os jogos do Paquistão, quando ele era capitão do time. O cara é um craque danado e era um tremendo de um playboy. Ele era casado com uma bilionária inglesa, de origem judia, inclusive, que é bizarro, vistas as posições do Imran Khan agora. Eu não consigo enquadrá-lo. Tá aí, Lucas, achamos quem sabe tudo. Agora, como é que... Pois é, você que sabe tanto, como é que fala jogador de cricket em português? Não é um criqueteiro? Você está perguntando... Acho que sim, né? Taco é que não é. Um raro momento que todos assumem ignorância num programa de tanta gente arrogante. Agora, né? Ricardo, o cricket é paixão maior na Índia, que é a grande rival política e esportiva do Paquistão. Há alguma esperança de namoro no futuro entre os dois países? Eles acabaram de fazer acordos comerciais. Olha, Lucas, para imaginar uma esperança de namoro entre os dois, é só imaginar Brasil e Argentina com tensão nuclear somada ao que existe. Dá namoro? Não dá não. Diogo, os americanos. Quando os americanos tirarem o time do Iraque e do Afeganistão, a vizinhança vai melhorar ou vai piorar? Bom, a ocupação do Iraque e do Afeganistão tinha de acabar. É ridículo, é ofensivo até que os americanos e o governo americano não tenha conseguido negociar um acordo com esses dois países para manter pelo menos uma base militar em cada um deles, que ele não tenha conseguido negociar um acordo de imunidade jurídica para as tropas americanas no Iraque. Isso foi uma falha brutal da administração americana e a gente vai pagar por isso. Ricardo, vamos voltar para você. Lá nas Filipinas, o atleta político é o Manny Pacquiao. É um boxeador genial. Na Ucrânia, o atleta é o Vitaly Klitschko, que é um outro campeão de boxe que também quer ser presidente. O deputado Romário de Souza Faria, que é um campeão a serviço do povo, tem jogo para entrar no Planalto? Olha, Lucas, essa semana o Romário foi um dos poucos no Congresso que teve a coragem de bater pesado na FIFA e na CBF. Agora, apesar disso, falta muito salto alto, uma plataforma enorme para esse baixinho poder entrar no Congresso. Não tem nada de concreto ou de proposta. Hoje ele continua sendo um esportista, não um congressista. Caio, nos Estados Unidos, 2 escândalos sexuais competiram com a crise econômica pelas manchetes. As 4 mulheres assediadas pelo candidato Herman Cain e um herói do futebol americano, um super-herói, o técnico Joe Paterno. Por que esse time dele e eles levaram tantos cartões vermelhos? Todo mundo demitido. Só uma retificação. Eu acho que o caso do Joe Paterno bateu de longe em termos de comoção nacional. O caso do Herman Cain essa semana é o assunto do país. Isso se envolve futebol americano e universidade, que nos Estados Unidos é uma coisa muito importante. Talvez o Brasil não entenda. O Joe Paterno é o maior colecionador de títulos de futebol universitário, um cara de 84 anos. O que aconteceu foi o seguinte... Uma universidade importante. Pensilvânia. Penn State. 40 mil estudantes. A Universidade Americana, hoje em dia, é uma coisa como o Vaticano. Ela é um Estado dentro do Estado e acobertaram, a partir do presidente até a burocracia e o técnico, casos, acusações, alegações de pedofilia praticadas pelo técnico assistente do Paterno. Isso ao longo de 15 anos, com meninos de 8 a 10 anos. É um negócio pavoroso. Há um crime dele, no mínimo, de omissão, um crime de irresponsabilidade moral. E o que foi chocante, num primeiro momento, os estudantes da universidade, ao invés de serem solidários com essas pobres crianças e as famílias dessas vítimas, fizeram arruaça na universidade, protestando contra a demissão sumária do Joe Paterno. Depois os ânimos se esfriaram um pouco, mas foi um momento vergonhoso
para um grupo, alguns milhares, uma quantidade grande, de estudantes que fizeram isso. O país está em estado de choque Caio, com tudo que aconteceu. Isso parece que aconteceu aqui em São Paulo, na USP, onde também um grupo pequeno de estudantes armou uma imensa baderna na universidade aqui por conta de uma questão de uma entrada absolutamente justificada, de uma ação absolutamente justificada da polícia dentro do campus. A gente tem reações totalmente injustificadas como essa. Eu, que sou um ex-uspiniano, fiquei com vergonha do que aconteceu lá dentro, ou do que tem acontecido lá dentro da USP essas últimas semanas. Brasil na imprensa. Então, nós temos a prisão do NEM da Rocinha, o ministro do Trabalho que só sai a bala, a ação policial da USP, na Universidade de São Paulo. Editor Diogo, como você faria a sua primeira página? Dessas notícias, a prisão do NEM, sem dúvida nenhuma. Eu faria também um perfil com o policial corrupto que foi fazer escolta do narcotraficante com uma tornozeleira eletrônica. Com um bandido burro desse jeito, é impossível não acabar com o narcotráfico no Brasil. Os caras vão com tornozeleira eletrônica para cometer seus crimes. Ô, Ricardo, qual assunto de economia no Brasil seria a capa da sua revista essa semana? A crise está chegando aqui. Basicamente, a gente teve as primeiras indicações na indústria, indicação no comércio no Brasil de retração significativa, já como reflexo de um problema que não é mais tópico, não é mais específico da Europa, ele está se generalizando, o mundo inteiro está começando a ajoelhar. Ô Caio, qual o assunto econômico brasileiro, não? Qual o assunto econômico, qual o assunto brasileiro que dominou a imprensa americana essa semana? Eu tenho visto muita reportagem em televisão e no Miami Herald, ou seja, uma pressão muito forte nos Estados Unidos, da indústria hoteleira, indústria turística, para que mude a política de vistos dos Estados Unidos para o Brasil. Aquelas histórias que o brasileiro sabe de passar meses para você conseguir o visto, só tem 4 consulados americanos que faz esse trabalho no Brasil, muita pressão para isso acabar pela importância do turista brasileiro na Flórida, em Nova York e no resto do país. Se alguém soprar para mim o nome do casal brasileiro de médicos... Pasqualini. Pasqualino? Renato Pasqualino e ele? Pasqualini. E ele, quem sabe? É um casal brasileiro lá de Houston, que faz pesquisa no Instituto de Câncer e que descobriu e desenvolveu essa pílula contra a obesidade e recebeu um destaque enorme, não só numa revista científica, como também na rede NBC. É Vadi Arap, se não me... Eu estou quase certo que, desculpa, posso estar pronunciando errado o nome dele, Vadi Arap. No próximo bloco, um dos americanos mais poderosos, temidos e misteriosos do século XX chega às telas com Leonardo DiCaprio, direção de Clint Eastwood e rumores de Oscar. Angélica, nosso agente em Manhattan. Um dos grandes atrativos de Nova York é o fato dessa cidade oferecer quase tudo personalizado. Esse ano, o dono da grande marca Ernest Son decidiu abrir uma loja focada em gente que curte comprar jeans e garante que aqui não há silhueta que não saia 100% satisfeita. So, Scott, let's start by talking about the concept behind the store. We started 3x1 back. O nome 3x1, ou 3x1 em português, significa uma expressão peculiar para quem sabe fabricar jeans. Segundo Scott Morrison, o dono, é uma grande incoerência economizarmos no item que mais usamos no dia a dia. Ninguém se importa em gastar fortunas num terno ou numa bolsa de grife. Mas quando o assunto é um par de jeans versátil o suficiente para usarmos nas mais diversas circunstâncias, a tendência do consumidor é procurar o mais barato. Aqui, ele oferece a oportunidade da clientela criar absolutamente tudo que compõe a calça, desde a lavagem até o corte. Eu mencionei que para alguém que não entende nada de jeans como eu, um azul claro de um cinza, de um azul escuro é fácil de distinguir. Agora aqui, você não tem como saber a diferença entre esses. Ele falou que aqui tem um pouco de verde, aqui tem um pouco de vermelho e eu escolhi um que tem um pouco de verde, um pouco de vermelho e um pouco de preto. Então, vai ser esse o meu jeans. Vamos ver se vai ficar bom.
I'll be back. All right. Thank you. Como você pode ver, o caimento do seu jeans não depende mais das medidas do seu corpo, mas sim da marca que você escolhe. Até a próxima. Edgar Hoover criou o FBI em 1935 e foi seu primeiro diretor. Antes, já era policial e chefe. Depois, serviu ou chantageou 8 presidentes americanos. Ele já foi personagem de dezenas de filmes. Angélica, agora é a vez do Leonardo Hoover DiCaprio. Powerful man in the country. Durante 50 anos, ele foi a cara da lei e da ordem nos Estados Unidos. Leonardo DiCaprio veste a máscara e envelhece para o papel de J. Edgar, o filme de Clint Eastwood. J. Edgar Hoover fundou e comandou o FBI até sua morte em 1972. Combateu os inimigos da pátria e seus inimigos, como os Kennedys. I do not want that to happen to you or your brother, sir. O machão Hoover era filhinho da mamãe e tinha uma relação delicada com seu subordinado Clyde Tolson. Bend the rules a little in order to keep your country safe. Ele era um devasso que devassava. J. Edgar é um filme para os arquivos. Even great men can be corrupted. Pedro, por que o Clint Eastwood quis desvendar o mistério Hoover e desvendou? Olha, eu não acho que ele estivesse tentando desvendar um mistério. Ele estava querendo retratar as qualidades, os defeitos, os medos, as fobias, o caráter desse ícone, né? Agora, você pega um filme com o Clint Eastwood, que é um ícone também, que é uma lenda em Hollywood, com o DiCaprio, que já foi indicado a 3 Oscars, com o roteirista, que é o Dustin Lance Black, que ganhou o Oscar de melhor roteiro por Harvey Milk. Judi Dench, você pega um elenco desse, e ainda mais para falar do J. Edgar Hoover, as expectativas são muito altas. E o filme, na verdade, não corresponde, não é um filme ruim, mas não corresponde a tantas expectativas. Eu tenho que te falar também que você perguntou da direção do Clint Eastwood. E ela mudou muito com os anos, né? No início ele fazia muito western, o cara que mudava o mundo em cima de um cavalo, mas hoje em dia, dizem que é porque ele está com 81 anos, ele tem meio que uma obsessão com, não morte em si, mas o que você deixa para trás, o que você vai encontrar. Os últimos filmes dele foram iguais. Não, eu vi uma entrevista dele, ele dizia que a vida inteira foi intrigado pelo Hoover, e depois que fez o filme, continuou intrigado. Qual é a faceta mais intrigante do Hoover? Isso é muito interessante no filme, porque ele mostra que o Hoover foi um cara mentiroso, chantagista, mau caráter e uma série de coisas, mas não subestima as qualidades dele, a genialidade dele. Foi um cara que criou o FBI, criou os 10 mais procurados do FBI, que incorporou a ciência nas investigações, trouxe o povo, a ajuda do povo contra os crimes. Então, realmente, é incontestável o talento dele. Foi uma das pessoas mais importantes nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos era o país mais importante do mundo. E sem contar que o Clint Eastwood, que politicamente ele não é mais o país mais importante do mundo, deixou de ser. Agora é o Brasil. Fiquei pensando nisso, eu achei que ainda fosse. Ele é um cara conservador, até pró-republicano, mas ele é libertário. Então tem essas questões que o Hoover criou um Estado dentro do Estado que realmente combateu direitos civis, e ele acaba tendo uma relação ambígua com o Hoover, acima das próprias posições ideológicas dele. Eu achei que ele ia ser mais crítico do que foi. Ele até humaniza demais. Mas como o Clint Eastwood, não querendo comparar os dois, mas é um paradoxo. O Clint Eastwood fica todo mundo, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é de direita, ele é de esquerda. O Hoover também, ele era homofóbico, mas tem aquelas histórias da sexualidade dele. Ele era um drag queen? O que ele era? Porque tem gente que se veste mulher e não é gay. Tem. O que ele era? Não, a drag queen normalmente é quem faz uma performance do drag queen, é quem se veste de mulher para fazer um show ou alguma coisa assim. Existe o crossdresser, que a melhor tradução é travesti, que é quem se veste de mulher, mas não necessariamente é gay, e tem o transexual, que é quem vive como se fosse do sexo oposto. Tá certo. Agora, só um minuto.
no filme, pelo menos, o Clint Eastwood não mostra isso como um hobby dele, ele se vestir de mulher. É um momento forte no filme que acontece uma coisa com a mãe dele e ele se veste de mulher como uma homenagem. Se ele se vestia regularmente ou não, isso a gente não sabe. Agora, por que até os presidentes americanos tinham medo dele? E tantos presidentes. E era para ter, porque ele era um arquivo ambulante, ele colecionou esse arquivo, não só os presidentes americanos, todo o Congresso americano. Ele tinha a ficha suja, não limpa, do Congresso americano, e não é à toa que o Congresso jamais se atreveu a coibir os poderes do Hoover. Por exemplo, agora ele se dava curiosamente bem com 2 presidentes americanos que eram democratas, que era o Roosevelt e o Johnson. O Johnson ele tem uma ligação incrível, tem histórias fenomenais, que inclusive o Johnson, que não era amigo do Kennedy, o Hoover teria ajudado o Johnson a ser o vice na chapa do John Kennedy em 60, porque ele tinha informações que ele teria passado para o Johnson sobre a vida sexual do Kennedy. Ou seja, ele estava chantageando o próprio Kennedy para colocar o Johnson na chapa. E o Johnson dizia que o Hoover era o maior americano vivo que ele conheceu. Ô, Diogo, no balanço, o saldo do Hoover foi positivo ou negativo? Minha opinião é a pior possível, Lucas. Não dá para ter uma visão ponderada sobre um personagem como o Hoover. Houve uma falha no sistema americano, uma falha brutal. Ninguém pode permanecer 30 anos num cargo tão delicado quanto o dele, chantageando, com informações confidenciais usadas em benefício próprio. Ele não transformou o FBI numa KGB ou numa Stasi, mas ele certamente transformou o FBI numa polícia política. Isso acarretou um dano muito grande para a democracia americana. Ele foi um personagem bastante nefasto. Ricardo, a Polícia Federal hoje no Brasil tem poderes semelhantes ao do FBI? Olha, Lucas, o meu conhecimento dos detalhes, tanto do FBI como da Polícia Federal, não são suficientes para ser taxativo nessa resposta. Mas a minha impressão é que, apesar do poder crescente da Polícia Federal aqui no Brasil, ele não chega perto dos poderes do FBI em relação a, principalmente, a capacidade de fazer uma série de investigações com quase nenhum tipo de informação pública. E é muito bom que seja assim, porque, como foi bem colocado pelo Diogo, é uma total deturpação da democracia você ter alguém com uma quantidade de poder como o FBI tinha, em particular o Hoover teve, e o FBI ainda tem. Então, ótimo que não tenha. Ainda tem. Ô Pedro, até agora tem esse fofoca, esse rumor de Oscar, que além desse filme e do Caprio, do Clint, que sempre pinta com um filme nessa época do ano, quem mais está com cara de Oscar? Esse filme tem um pouco de rumor no Oscar, mas não está bombando, não. Agora, o War Horse, do Spielberg... Cavalo dele. Exatamente, o cavalo do Spielberg está... Shakespeare? Eu ia falar Shakespeare. Você, hein? Que memória. O David Fincher, que está com The Girl with the Dragon Tattoo, que lá no Brasil é um nome, Os Homens que Não Gostam das Mulheres, algo assim. E tem um filme que parece que vai ser um estouro, que é O Artista, que é um filme sobre cinema mudo. Não, é um filme mudo. Exatamente. Então é um filme francês que pode concorrer como Oscar, porque não é filme de língua estrangeira. E do Woody Allen também. Meia-Noite em Paris. Pedro, esses são os filmes. Os Homens que Não Gostam das Mulheres só foi lançado aí agora? Não foi lançado ainda. Não, é o filme que não foi lançado. Não, mas é a versão americana. O Daniel Craig. Né? Exatamente, não é a versão... Agora, Pedro, pelo que eu entendi, a gente conversou isso antes do programa, nem como Oscar de maquiagem, o filme do Hoover vai ganhar, né? Porque até isso a maquiagem é macarrônica, é uma distração no filme do Hoover, porque é um bom filme, mas você fica sem entender por que ele escalou o Leonardo DiCaprio, que tem 36 anos, para fazer 75% do filme um homem de mais de 70 anos, né? Agora, você falou em macarrônico,
que aconteceu com seu amigo Mário Batalha? Esse foi Bom gancho. O macarrão dele pifou? Primeiro que ele não é meu amigo, eu entrevistei ele. Não, eu fico chocado com como é que a essa altura do campeonato as pessoas elas ainda fazem piada com Hitler, né? Então a revista Time tem a pessoa do ano e teve um debate com ele, com uma série de pessoas, com o Jesse Eisenberg da rede social. E algumas, o Brian Williams, se eu não me engano, e ele virou e comparou os banqueiros hoje em dia com Hitler e Stalin. E é um tiro no pé, a clientela dele. E são os únicos que podem pagar, né? Exatamente. Estreia, Tropa de Elite 2 estreou em Nova York. Tem Estreou em Nova Oscar, York, não? teve a premiere e se não for indicado ao Oscar de melhor filme internacional, é eu da academia, porque devia ser indicado. Muito bom, Zé Padilha está em Nova York agora. Parabéns, é um filmaço. Brasileiros em Ação. Brasileiros em Ação. Pinta em Nova York. Pinta é uma feira de arte que vende trabalhos de artistas da América Latina e do Brasil, porque brasileiro não gosta de ser incluído na América Latina, não é isso? Mas fica na Rua 34 e gente muito competente, vale a pena conferir. O Diogo, você leu Vício do Amor, do Mário Sabino, que é um dos seus amigos? Mário Sabino é mais do que um simples amigo, Lucas. Ele é muito, muito, muito meu amigo e eu gostei muito, muito, muito do livro dele. Pega mal falar bem de livro de amigo, porque pode parecer coisa de compadre, mas eu não sei o que fazer. Eu pensei até em brigar com o Mário Sabino para poder falar como o livro dele é importante para a nossa literatura, como ele é ofensivo, como ele é violento, como ele é quase ultrajante. Mas eu não vou brigar com meu amigo, porque a nossa amizade vale demais para mim. E só mais uma coisa, no New York Times essa semana, 3 notas sobre o Brasil, sobre como o brasileiro está rico, gastando dinheiro, como Oscar Freire sucesso. Por isso é que somos agora o país mais importante, não os Estados Unidos. Agora você pegou no meu pé por causa do Shakespeare, agora vai pegar por causa do Brasil. Vamos lá. O Rui Castro e Heloísa Seixas, conheço os dois. Não tenho intimidade com eles, mas gosto muito deles. E esse livro, Terra Mariar, é um livro delicioso. Eles contam as expedições cinematográficas e literárias pelo mundo e ótimas histórias também do Rio. São bons guias do Rio. Posso fazer meu jabá literário? Meu jabá literário é o seguinte: tá. Santo Centenário, a revista que o nosso amigo Ciro Dias Reis mandou, mas é um erro, não é Santo Centenário, é Santos Eterno, né? E eu queria lembrar também que, falando em centenário, o meu clube em São Paulo, o SPAC, que é o único que começou o futebol no Brasil, lançou o projeto Memória, para lembrar que foi no SPAC, São Paulo Atlético Clube, lá na Consolação, que começou o futebol no Brasil, com o Charles Miller, nosso sócio, que trouxe futebol bretão. E nesse caso é eterno, cara? E o Neymar? O SPAC ou o futebol brasileiro? O futebol brasileiro o SPAC eu tenho dúvidas. Acho que o Neymar talvez seja mais eterno do que ele. E o Neymar? E o Pelé convenceu o Neymar a ficar, né, no Santos. O que convenceu não foi o Pelé, foi o bolso, o dinheiro. Ele está recebendo mais aqui do que se fosse para a Espanha, onde os jogadores estavam em greve porque não recebiam salários. Foi isso que convenceu o Neymar. E quem está pagando? Quem está pagando o clube e os patrocinadores. Nosso boa noite. Parabéns. O nosso boa noite é no Hotel Standard. O Henderson ou a Angélica, acho que um dos dois hospeda lá de graça. Ou tem algum outro motivo. Já teve nesse programa 2 vezes, né? A música é Spain, é uma homenagem à eleição na Espanha. É um sucesso do Chick Corea, que está no Blue Note por um mês para comemorar 70 anos. Nossos parabéns para o Chic e agradecimentos pela música e muito obrigado a você pela companhia. Até a próxima conexão com o melhor time político e econômico da TV brasileira, o melhor guia de Nova York, Pedro Andrade.